Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um estudo da noite, né? Nesse domingo aí abençoado por Deus. A gente está dando continuidade no livro Nosso Lar, né? A gente está estudando a história do nosso querido André Luiz e hoje nós estamos no capítulo 11, né? A gente vai entrar no capítulo 11 do livro Nosso Lar. A gente já tinha estudado os outros capítulos na semana anterior, né? Nas semanas que passaram. E, né, só para a gente contextualizar, né, o André Luiz aqui ele continua no processo dele de conhecer o nosso lar, de saber, né, como que funciona, né, essa cidade do mundo espiritual. Né? No último capítulo, o André Luiz ficou sabendo sobre, né, a fundação da colônia, nós ficamos sabendo um pouco sobre o governador do nosso lar, esse espírito admirável, né? No capítulo 9, no capítulo 10 nós ficamos sabendo sobre a distribuição, né, de água da cidade, como é que funciona, os processos ali, né, dos ministérios. E hoje, né, nós vamos continuar com, vamos dizer assim, esse início de contato do André Luiz com a cidade espiritual. Então a gente está aqui no capítulo 11, que tem o título Notícias do Plano, né? Tem esse título sugestivo exatamente porque a gente vai ver o André Luiz sendo informado de como é que funciona, né, a cidade espiritual de nosso lar com mais detalhes, né? E isso é interessante para a gente porque o André Luiz aqui ele cumpre, né, o papel que todos nós teríamos, né, ao chegar a uma colônia, né, a curiosidade, a vontade de aprender, né, a gente vai notar o assombro dele, né, o susto dele com algumas coisas, né, que existem lá, e, né, acompanhando a visão do André Luiz, nós podemos também aprender muito, né, para a nossa caminhada evolutiva e também para a nossa melhora enquanto espírito. Né, porque as experiências dos outros vão nos impactar positivamente. Né? O que o outro aprendeu, o que o outro viveu, a gente pode, de certa maneira, se apropriar, né, no sentido positivo da coisa e tirar, né, conhecimento aí das experiências. Então vamos lá. Então nós encontramos o André Luiz com o Lísias, né, o companheiro, o cicerone espiritual do André Luiz, né, o amigo que vai introduzir o André Luiz na realidade do nosso lar. E começa assim, ó. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Ou seja, chegou o momento, né, do Ulisses retomar as atividades dele. Na verdade, ele estava ali no momento de folga com o André Luiz. Né? Na folga dele, ele foi lá ajudar o André Luiz a conhecer, né, a estrutura da cidade. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Então, todos os ministérios do nosso lar, né, o Lísias ele chama de células de trabalho ativo, ou seja, os ministérios do nosso lar são oportunidades, né, para aqueles seres que querem trabalhar, para aqueles seres que querem ser úteis, para aqueles seres que querem aprender. Então ali ele vai falar da característica principal, né, dos ministérios, que é a característica da colônia, né, gente, que é uma transição. Boa noite aos que estão chegando aí, viu, gente? Nós estamos iniciando o estudo capítulo 11 do nosso lar, tá certo? Quem quiser acompanhar aí, muito bem-vindo. Lembrando, né, quem quiser perguntar, fique à vontade. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que não me seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Né? Então, o Lísias, a gente vai ver ali que o Lísias vai falar um pouquinho do vínculo do Clarencio com o André Luiz. Né? Peraí, gente. Deixa eu entrar uma água aqui. Né? O André Luiz, a gente vai perceber, né, que vão dar muitas dicas na obra de que o André Luiz e o Clarencio eles têm uma ligação espiritual. Né? O guia espiritual do André Luiz é o Clarencio. Né? A gente vai perceber isso, né, de maneira bem forte aí no livro. E o Lísias fala isso para ele, fala assim, olha, você não precisa preocupar não, porque o Clarencio ele consegue fazer com que você entre em qualquer lugar da cidade com a condição espiritual que ele tem, e você vai poder aprender qualquer coisa que você quiser, se você quiser. Né? Voltamos ao ponto de passagem do Aeróbus, que não se fez esperar. Né? Lembra lá do Aeróbus? Ei, Alan. Bem-vindo, amigo. Bem-vindo a todos. Né? A imagem está ruim? Né? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar. Tem mais alguém que está tendo problema com a imagem, gente? Fala para nós aí. Nosso amigo Alex está falando que a imagem não está muito boa. Né? Eu estou vendo que está dando reflexo aqui.
né? Mas isso aqui é a questão mesmo do ambiente onde eu tô, tá? Se alguém tiver com problema na imagem aí, me fala aí que a gente vai tentar dar uma melhorada, tá bom? Isso aí é reflexo da luz aqui nas superfícies brancas aqui da minha casa. Agora, sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia, né? Diferente daquele primeiro momento, onde ele ficou todo sem graça. Nossa, o que é isso, né? A experiência anterior fizeram-me benefícios enormes e fervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Se a curiosidade do André Luiz estava a 1.000.000 por hora, né? Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para me valer do companheiro quando possível. Então, o que acontece? Nós vamos pegar aqui uma conversa do André Luiz com Lísias enquanto eles estavam retornando lá do Parque das Águas. Lísias, meu amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a essa? Os mesmos processos? As mesmas características? É uma coisa que a gente pergunta muito, né? Quando a gente vê o nosso lar, né? A gente pensa em todas as cidades do plano espiritual são igualzinhas ao nosso lar, né? Todas as colônias espirituais são igualzinhas ao nosso lar. Olha a resposta do Lísias. De modo algum. Se nas esferas materiais, em cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. O que ele está querendo dizer? Né? O Lísias está explicando que as cidades espirituais elas vão se adaptar, né, às pessoas e às culturas. Então, uma cidade espiritual, por exemplo, como o nosso lar, ela está adaptada à realidade cultural, à realidade, né, do Brasil. Uma cidade espiritual, por exemplo, em Bombaim, na China, na Índia, quer dizer, né, na China, uma cidade espiritual em Tóquio, uma cidade espiritual em Sydney, na Austrália, uma cidade espiritual em Washington, uma cidade espiritual no coração da África, vão ter características muito diferentes, porque elas vão, de certa forma, refletir, né, os conteúdos daqueles grupos que se associam naquela região. Né? Claro que algumas características principais, a questão da elevação, do trato moral, né, da busca do aprimoramento, vão ser uma característica geral das cidades de nível superior. Mas a forma como elas se organizam, suas estruturas de trabalho, né, suas construções, vão refletir as populações que elas tendem a atender, né, que elas têm ali uma vinculação. Então, o nosso lar, ela é uma cidade espiritual, né, escrita aqui no livro, que atende às características do Brasil da década de 40. Né? Então, a estrutura, a conformação, a forma das pessoas vestirem, a forma das pessoas agirem, né, são basicamente, né, vinculadas e reflexo daqueles seres que estavam encarnados no Brasil na década de 40. Hoje, com certeza, a cidade é totalmente diferente. Talvez não em estrutura física, né? A gente pode falar isso, física, né? Mas, né, na sua estrutura cultural, com certeza o nosso lar está bem diferente do que era na época do André Luiz. Para melhor, tá, gente? Toda a diferença aqui é sempre um aprimoramento positivo. E como o Lísias fala aqui também, existe uma outra característica, que é o nível da cidade, né, na escala evolutiva. Ou seja, as cidades também, né, vão ter níveis diferentes de espiritualidade. Ou seja, pode ter uma cidade espiritual que seja mais evoluída que o nosso lar, em uma região diferente, né, em um país diferente, então ela vai ter características totalmente diferentes da colônia. Tá bom? Gente, nós estamos falando da cidade espiritual Nosso Lar, nós estamos estudando o livro aqui, para quem está chegando agora, tá? Nós estamos no capítulo 11 do livro Nosso Lar. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum questionamento, né, fique totalmente à vontade. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas, ou seja, o pessoal, né, os espíritos que estruturaram a cidade do nosso lar, né, eles buscaram inspiração nas esferas superiores, em outras cidades espirituais, né, e claro que adaptaram aquilo àquela realidade que eles viviam ali naquela situação. Cada organização, né, contudo,
apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei, seu André Luiz falando. Partiu daqui a interessante formação de ministérios, ou seja, o André Luiz está perguntando, essa ideia de se ter ministérios veio daqui? Aí olha a resposta do Lísio. Sim, os ministérios da criação de nosso lar, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram um processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Então, o que aconteceu? Os companheiros estavam formando a cidade espiritual do nosso lar, eles buscaram, né, uma outra cidade espiritual chamada Alvorada Nova, né, que é uma cidade que está num nível espiritual acima do nosso lar, e chegar lá, como é que vocês se organizam aqui? Basicamente, nós temos departamentos, assim, que legal, gostei disso. Eles levaram a experiência para o nosso lar, só que lá eles mudaram o nome para ministério, né? Então, o que era departamento, lá eles transformaram em ministério. Não quer dizer que eram os mesmos, que tinham o mesmo nome, né? Mas eles se inspiraram naquilo. E é interessante que nos espíritos superiores, né, os bons espíritos, eles sempre se aproveitam daquilo que tem de bom nos outros. Eles não têm aquela coisa, isso aqui é meu, minha ideia, não, vão dividir isso com todo mundo. É bom, vai ser dividido com todo mundo. Boa noite, amigo, bem-vindo, amigo. Adotaram um processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, ou seja, existia no nosso lar um departamento da regeneração, que quando houve a troca de governador, né, isso já tem quase 200 anos, tá, gente? Que tem um governador que trocou de governador no nosso lar, eles mudaram, né, o departamento de regeneração para Ministério da Regeneração. Tá? Então nós estamos falando aqui do livro Nosso Lar, viu, gente? Quem tiver dúvida sobre a cidade espiritual do Nosso Lar, quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? Muito bem, exclamei. Né? Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Então eles acharam que a palavra ministério, né, tinha uma conotação espiritual melhor do que departamento. A opinião deles lá, tá? Isso não é regra geral. Lembra sempre, gente, em questões de espiritualidade, o que importa é a essência e não a forma, tá? Em todas as questões que são concernentes à espiritualidade, né, conforme diz os amigos espirituais aí, os companheiros do mundo maior nos ensinam, a forma é nada, a essência é tudo. Ou seja, né, aquele ditadozinho que a gente aprende lá de boa intenção o inferno tá cheio, espiritualmente falando, isso não vale não, tá? Que o que conta é as intenções. Então quem erra com boa intenção caminha à frente do que quem, né, faz o mal, né, faz o bem mal intencionado, tá? Então a intenção, de acordo com a espiritualidade, é tudo, porque a intenção é reflexo do nosso íntimo, né? E não é tudo, né? Então o Lísio continua mandando informação aqui, ó. Prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Olha que interessante, né? Então a hierarquia do nosso lar não é concedida a título de falar, porque você é meu amigo, você vai ser aqui ministro da regeneração aqui, ó. No André Luiz aqui, ó, eu sou Clarence aqui, ó, vou levar o André, chegar lá, governador, tem esse cara aqui, o André Luiz, gosto dele, hein? Dá um ministério para ele. Isso não existe no nosso lar. Toma lá da cá, né? Não existia lá. Uma visita que eu fiz na Fazenda Modelo Pedro Leopoldo, a história contada pelo curador da Fazenda Modelo, Chico Xavier, fazia tratamento espiritual. Isso dito entre 1940 e 45. Né? Não deu para completar, Alex. Se puder completar o texto. Não queria atrapalhar sua apresentação, muito boa por sinal. Quando puder me diga, quem escreveu esse livro e de quando é? Desculpe-me pela ignorância. O livro Nosso Lar, ele foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, né, através das informações espirituais do espírito chamado André Luiz, né, que era um médico que morreu mais ou menos na década de 30, tá? Que a identidade dele não é revelada na obra. Né? O nome André Luiz é um pseudônimo que ele utiliza durante o livro, né? E esse livro ele foi estruturado, né,
por esse companheiro para explicar como que é a vida no mundo espiritual. Né? Havia um projeto da espiritualidade já para trazer esse tipo de informação, né? E aí o André Luiz, né, pseudônimo, né, esse espírito se apresenta ao Chico, a moto passando na rua. Né, de acordo lá com a orientação do Emmanuel, e o André Luiz escreve a história espiritual dele. Né? Aqui o André Luiz está descrevendo a chegada dele nessa cidade espiritual e o que ele vê e percebe naquela região. Né? Quem trouxe esse livro aqui ao lumen, como se diz, né, foi o nosso querido Chico Xavier, né, através aí da sua psicografia. Né? Ele foi psicografado na década de 40, se eu não me engano, em 1944. Né, que é a data da primeira edição desse livro aqui. Né? Tanto é que no final do livro nós vamos ver que está começando a falar da Segunda Guerra Mundial. Né? Tá falando ali. Né? Claro que a gente sabe que a história não se passa no ano da publicação. Né? Pelo que a gente entende aqui, né, haja visto que fala do início da guerra em 1944, já estava quase no final, né? Dá a entender que a história do André Luiz deve ter passado no início da década de 40. 1939, 1940, até que passou a história, até que, né, ele se equilibrou no mundo espiritual, que ele encontrou um médium, né, que ele começou a psicografar a história dele através do Chico Xavier, há um tempo aí que se passou, né, e até que se faz revisão, aquela coisa toda, né, mas o livro foi publicado, né, no ano de 1944, se eu não me engano, né, que eu me engano muito, tá, gente? Todos nós nos enganamos várias vezes, né, mas é isso. Referente à Segunda Guerra, influencia no nosso... Assim, tem um capítulo do livro, um dos capítulos finais, Alex, que vai falar disso. Né? Eles começam a perceber ali... Né? Na verdade, não influencia o nosso lar. Na verdade, eles percebem o que está acontecendo, né? E a espiritualidade pede para eles ficarem em alerta para poder ajudar. Né? Mas não fala muito do que está acontecendo, não. Só fala que alguns companheiros espirituais vão para lá, para a região de guerra. Né? Não tem muita informação, né? Tem uma parte do capítulo que conta, né, a experiência do espírito que teve lá, mas assim, bem sutilmente, né? Mas com certeza se mobilizou o planeta inteiro, né? Então, continuando, né? Aqui, ó. Somente, olha só, não é tudo. Né? A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Obrigado, Alain, isso mesmo, 44. Né? Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Ou seja, 4 entidades do nosso lar apenas conseguiram entrar para o Ministério da União Divina. Né? Em geral, todos nós, decorridos largos estágios de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Ou seja, né? Então a ideia da colônia nosso lar é ser uma colônia de transição mesmo, né? Na qual os espíritos eles são recebidos, né? Eles estudam, eles aprendem, eles trabalham, a maioria deles retorna para o plano físico para reencarnar, né? Para ter outras experiências necessárias na matéria, né? E desses que estavam lá, o Ulisses só conhecia 4, né? Que ficaram, né, num departamento da divisão superior do nosso lar, que é o Ministério da União Divina. Não quer dizer que eles não reencarnam mais não, tá, gente? Todo mundo vai reencarnar ainda, muitas vezes ainda, tá? Quer dizer que eles se gabaritaram a não precisar retornar tão rápido para o plano físico, né? Enquanto eu via essas informações, justamente curioso, né? O André Luiz é o curiosão do mundo espiritual. Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber colaboração fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são enviados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos nos trabalhos do auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Olha só, então o Ulisses está explicando para o André Luiz como é que funciona um negócio lá no nosso lado. Então o espírito chega, né? Quando ele vem das regiões inferiores, ele vai ser tratado, né? E aí ele vai ser encaminhado para algum grupo de trabalho desses ministérios, né? Desses 4 ministérios. Né? E ali ele vai aprender, ele vai trabalhar, e no momento adequado, quando ele já tem ali um conteúdo lá, né, de informações, de aprendizados espirituais que ele está fortalecido, aí ele vai reencarnar, trazendo essas informações, esses conhecimentos de maneira que intuitiva na intimidade, né? Como valores, como capacidades de trabalho, como desejo do bem. Lembrando, né, gente, que isso não quer dizer que ele vai ser espírita ou coisa do tipo. Né? Porque, como a gente sempre fala, né? A expressão religiosa não é o que mais importa. O que importa é o conteúdo íntimo de cada um de nós.
né? E nós sabemos que tem muitos companheiros aí que são ateus e que são muito mais cristãos do que eu. Né? Eu, pelo menos, vejo isso em muitos companheiros. Né? Então, a crença exterior ela é importante, mas o mais importante é a ação íntima da mudança que a gente tem. Né? Então, tem gente que pratica muito mais evangelho e nem acredita em Jesus. Tá? Tem um monte de speed luz encarnado aí, né? Que nem sabe o que é speed luz. Né? Por quê? Porque eles vivem de uma maneira ética, equilibrada, de uma maneira muito mais cristã, né? Do que muitos de nós que nos avogamos seguidores de Jesus, que falamos de Jesus dia sim, outro também. Né? E isso é uma lição muito grande para diminuir a nossa arrogância espiritual, né? Porque se a informação espiritual é muito boa e nos ajuda, né? No final das contas, o que importa não é o que a gente sabe, é o que a gente vive. Né? E muitas vezes eu noto da parte da espiritualidade, né, que os amigos espirituais têm grande carinho e reverência por aqueles que não acreditam, mas que vivem. E é isso que é determinante para o nosso crescimento espiritual. Porque informação espiritual, você vai chegar no plano espiritual, você vai ter. Entendeu? Ela ajuda? Claro que ajuda. Nós estamos estudando aqui, facilita pra caramba. Né? Mas um espírito que já ama, que já trabalha, que já é ético, que já é equilibrado, ele vai chegar lá com uma semana, ele vai se aclimatar no nosso lar, ou seja, na colônia que for, pode ter certeza. Né? Um espírito hipócrita que acha que sabe muito e que quer dominar sobre os outros com conhecimento, torcendo a verdade, esse aí não tem coluna espiritual que resolva para ele. Né? Somente o acordar de si mesmo é que vai permitir a esse ser, né, despertar e acordar, né, para valores maiores da espiritualidade da vida. Tá certo, gente? Nós estamos falando aqui do livro Nosso Lar, tá bom? João, por favor, abra a porta ali pro gatinho. Né? Tem um gato aqui batendo na porta. Pedindo pro João, aqui, meu escudeiro, aqui, meu companheiro de live de hoje. Hoje não é o Luke, né? É o João. Para abrir lá a porta para ela. Então, continuando, né? Somente alguns conseguem atividade prolongada nos ministérios da elevação e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina, que são os ministérios superiores lá do nosso lar. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Né? Vivemos em círculo de demonstrações ativas, é o que ele está falando, assim, prática, fazer. Né? As tarefas do auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta dose de noção de responsabilidade individual. Os campos de esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo, sincera aplicação do amor espiritual. Então isso aqui é os pré-requisitos para participar desses ministérios. É possível distinguir a diferença entre sabedoria vinda do espírito ou da razão? Né? Se a gente parar para pensar, né, tudo advém do espírito, porque nós somos o espírito, né? Nós somos um espírito em experiências materiais. Né? Se a gente pudesse dizer um pouco sobre sabedoria, né, eu definiria sabedoria, né, com a minha insignificância. A sabedoria é quando o conhecimento se torna prática de emoção. Então, o que é um espírito sábio? É aquele que sabe que vive. Né? Saber apenas é estar informado. Né? O conhecimento é aquilo que transforma a nossa vida. E o espírito sábio é aquele que conjuga, né, o saber com o fazer. Esse é um espírito sábio, esse é um ser sábio. Né? A razão, né, é a maior característica do ser humano. Se a gente for analisar o nosso processo de construção espiritual, nós vamos ver que existem arquétipos, né, espirituais muito profundos que estão lá no livro de Gênesis, né, da Bíblia, a Bíblia cristã, que são os arquétipos lá da Adão, Eva e a serpente. Né? O Adão e a Eva e a serpente são símbolos, né? Claro, não existiam aqueles personagens, né? Já visto que ali tem um tom metafórico muito profundo. Mas a gente vai notar o seguinte: a serpente é o instinto, a Eva é o sentimento e o Adão representa a razão. E na Bíblia, né, no estudo do Evangelho, nós vamos notar que a figura homem é sempre o símbolo da razão. Por isso Jesus chamava-se de o filho do homem. Né? E dentro da doutrina espírita nós temos um conceito, né, de fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? A razão, né, ela faz com que a gente entenda. Né? Então muitas vezes algumas questões espirituais elas necessitam de experiência. Eu acredito naquilo que eu experimento racionalmente.
Por que eu acredito que o sol vai nascer hoje? Porque eu tenho uma experiência racional, né, de que o sol sempre nasce depois da noite. Né? Se não tiver uma tempestade, se não tiver nublado, mas mesmo assim o sol vai nascer. Né? Por que eu acredito que se eu sentar na cadeira eu vou descansar? Porque eu tenho experiência racional enquanto a isso. Né? O conhecimento, inclusive o conhecimento espiritual, está muito ligado à experiência. Né? Então a razão ela vai vir, né, como, vamos dizer assim, como a maior ferramenta de evolução do espírito. Porque se o sentimento é motor, a razão é o volante da nossa vida. Né? Os antigos, os gregos antigos, os judeus, né, principalmente os das escolas rabínicas lá da época de Jesus, né, do Gamaliel, aquela coisa toda, eles tinham uma metáfora que eles comparavam o ser humano como a vida, né, a gente como uma carruagem. Né, e eles falavam que os sentimentos eram os cavalos da carruagem, né, e a razão é o cocheiro, ou seja, a razão é a força que direciona, é o volante da nossa vida, se a gente for traduzir para linguagem moderna. Né? E o sentimento é o motor, ou seja, o sentimento, a emoção é a força que nos coloca para frente, né? Mas ela carece de orientação. Né? O objetivo, né, da razão é controlar o sentimento. Né? Por isso que tem toda aquela metáfora do homem controlar a mulher, né? O Paulo de Tarso falava muito isso, essa mulher fica danada com o Paulo de Tarso, ou misógino, né? Mas na verdade o Paulo de Tarso, apesar de ter uma visão machista da época, que era natural, né? 2000 anos atrás, né? Se hoje tem, imagina, né? Na verdade o que o Paulo de Tarso estava referindo ali era um conceito rabínico de que a razão domina sobre o sentimento. Tá? Por isso tem uma hierarquia espiritual. Né? Tem lá a história, o Cristo é a cabeça do homem ou na cabeça da mulher, aquela coisa toda. O que é isso? Isso é tudo intimidade. Né? Ou seja, o Cristo, né, a razão superior, domina sobre a razão intermediária, que domina sobre o sentimento. É nesse sentido da nossa intimidade. Mas quando você fala aí da razão dos espíritos, né, nós podemos pensar também na razão dos espíritos encarnados. Né? Porque a razão tem muito a ver também com a experiência, a gente está falando isso muito. Né? E a experiência do André Luiz no mundo espiritual vai mudar a visão dele de vida. Por quê? Porque enquanto encarnado, enquanto médico, né, que ele era lá um cientista, ele tinha uma experiência muito concreta com as coisas da matéria. E aí quando ele vai para o mundo espiritual, ele vai contrapor a experiência que ele teve, ou seja, a razão materialista dele, né, com a razão espiritual. Né, que vai abrir uma janela nova. E aí vem a curiosidade como ferramenta de construção de conhecimento. O André Luiz aqui, com toda a curiosidade dele, que parece até algumas vezes impertinente, né, na verdade é alguém que quer aprender. Ele é o sedento de conhecimento. Né? Temos as duas asas, a razão e a emoção. O Emmanuel usa essa metáfora, que é muito bonita. Né? Ele fala da razão e do sentimento como as duas ferramentas do nosso processo evolutivo. Né? Ele fala que alguém que não tem razão, né, e que não tem sentimento, não se eleva. Né? Tem uma comparação que eu gosto muito também, que é pré-Emmanuel, né? Que compara a evolução com a cruz. Tá? É um símbolo também, tá, gente? Né? Porque a cruz tem um campo vertical, né? E tem um campo horizontal. O horizontal é o sentimento, tá? Ó, o horizontal é o conhecimento, é a razão, e o vertical é o sentimento. Né? O sentimento nos eleva e a razão amplia a nossa capacidade de perceber. Muitas vezes, algumas pessoas que estão presas dentro do conteúdo religioso, o que acontece? Eles se elevam muito, mas a visão deles permanece estreita. Porque dentro do conteúdo de dogma, do conteúdo da fé deles, eles acham que a verdade absoluta está ali dentro. E aí vem o conteúdo da ciência. O que a ciência faz com a gente? Ela expande o nosso horizonte de percepção. Mas a ciência não nos eleva. Porque a elevação, ela parte do quê? Da manifestação afetiva. O amor eleva. Mas o conhecimento amplia. E aí o Emmanuel fala de duas asas. Ele adapta essa metáfora quando ele fala que a gente tem a asa do sentimento e da razão. Né? Tem gente que ama demais. Né? Mas o amor conjugado com o conhecimento, aí nós temos sabedoria. Né? Como nós temos gente que conhece muito, mas são frios, gelados, adormecidos por dentro. Né? O conhecer, o saber sem amor, sem sentido, é morto. Né? É a grande discussão do Tiago com o Paulo de Tarso. Né? O Paulo de Tarso fala assim, ó, é tudo fé. O Tiago fala assim, ó, fé sem obra é morta. Né? E o Paulo fala assim, obra da lei é morta. Né? O que um estava falando para o outro? É exatamente essa discussão entre a razão e o sentimento. Porque o Tiago fala assim, o que importa é o amor. Né? Mas o amor, né, você tem que praticar, você tem que fazer mesmo as coisas acontecer. Aí o Paulo fala, não, o que importa é acreditar em Jesus. Se eu acredito em Jesus, minha vida muda. Né?
Eu não preciso fazer nada, porque é a consequência. Aí o Tiago fala assim, mas se você ama, você passa na frente. Né? E nós temos um monte de frase que é até estereótipo, né? O amor segue na frente, aquela coisa toda. Né? Mas a gente vê isso muito bem nas inteligências desencarnadas. Muitos espíritos que têm grande inteligência, né? Que às vezes estão ali perto, ali nas trevas, quando eles despertam para o amor, eles dão um salto evolutivo. Por quê? Porque eles já têm um conteúdo de conhecimento muito grande. Né? E aí é a questão da asa mesmo, ele está batendo asa só de um lado, né? Ele não leva. Quando ele ganha um pouquinho de asa do outro lado, ele dá uma batida e voa até as estrelas. Né? Então é a nossa eterna busca de equilíbrio, né? Entre o que eu sei e o que eu sinto. Né? Porque aí quando a gente pensa no sentimento como motor da nossa vida, nós vamos ser sempre sentimentais, né? Mas nunca passionais, que é diferente de Jesus. Jesus ele é movido por amor. Mas Jesus é um espírito mais racional. Jesus ele não se entregava ao desespero, né? Porque ele tinha todo o total controle das emoções dele. É como se ele tivesse, né, uma usina nuclear de amor que ele conseguisse controlar a energia dela para tudo que ele queria. A razão é o controle. O amor, o sentimento, é a força viva. Né? Mas eu estou viajando aqui, né? Desculpa aí, gente, tá bom? Né? Mas são metáforas. Vamos voltar aqui para o André Luiz. Aqui, ó. A governadoria, por sua vez, é a sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Ou seja, está explicando, né, sobre os ministérios, agora sobre a governadoria. No negócio de serviços de controle direto, como, por exemplo, alimentação, distribuição de energia elétrica, trânsito, transporte e outros, aqui em verdade, né, a lei do descanso é rigorosamente observado para que determinados servidores não fiquem sobrecarregados mais que os outros. Lá eles têm que descansar, né? Mas a lei do trabalho é rigorosamente cumprida, ou seja, todos trabalham, todos descansam, né? Todos no nosso lar têm compromisso com o trabalho e com o descanso também. Mesmo os espíritos que eles não precisam descansar, né? Eles não descansam, né? No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse exemplo, nesse terreno. Olha que interessante. O governador do nosso lar exige que todo mundo descanse menos ele. É o que mais trabalha, é o que mais age. Por quê? Porque, do ponto de vista espiritual, o líder é o exemplo. O líder é o alvo a ser imitado, o alvo a ser seguido. Né? O governador do nosso lar está ali para ser o quê? Ele está ali para ser a inspiração espiritual daqueles seres. E ele sabe daquele compromisso. Né? E ele não está ali porque alguém escolheu, ele acha ele mais bonito que os outros. Não, ele está ali porque ele é o espírito mais preparado para ser o líder. E por isso que não tem eleição no nosso lar. Né? Por quê? Porque não existe eleição, você não escolhe, é natural. Né? Ou seja, os grandes espíritos assumem as posições que lhes competem, porque eles não têm inveja. Né? Então você parece um espírito mais iluminado que ele lá no nosso lar e fala, não, posso ser agora ser o governador, tranquilo. Você é seu secretário, que bom demais. Né? Não existe vaidade. Porque o objetivo dos grandes espíritos é o bem comum. É igual Jesus, né? Ninguém elegeu Jesus para governador do planeta Terra. Eu não votei nele, mas eu votaria. Tá? Mas eu não votei. Né? Alguém votou em Jesus para governador da Terra? Não. Né? E o cargo dele não tem questão também não, porque veio lá da esfera iluminada lá. Né? Então Jesus é o responsável pelo nosso mundo. Né? Por quê? Porque sim, porque ele é o melhor. Né? Se apareceu melhor que ele, né? Nunca vi. Né? Mas não apareceu não. Mas ele nunca se ausenta do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar em que há o maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos abrigados com os irmãos do umbral. Então o governador solar só sai da governadoria, onde ele trabalha o tempo todo, para visitar o Ministério da Regeneração, para ele lá ver os doentes, para ele ajudar quem sofre. Né? Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidos. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas do trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Ou seja, o tempo que ele tem, né, para poder descansar, ele vai lá para o Ministério da Regeneração, onde o pau está quebrando, para poder atender os espíritos sofredores. Peraí, eu tenho uma folga aqui, eu vou lá atender os espíritos sofredores. Isso me faz pensar muito, né, que alguns anos atrás a gente estava conversando com um amigo espiritual, o Liel,
E aí eu tava perguntando como é que é a rotina dele. Ele tava me contando, né, que ele trabalha. É mais ou menos essa rotina aqui, não para nunca. Ele falou assim, não, que eu estudo, depois eu vou para as regiões inferiores, eu vou lá ensinar alguns espíritos que eu tutelo, depois eu vou estudar lá com o Francisco de Assis, que não sei o quê. Aí eu falei assim, tá, mas e nas horas vagas, o que você faz? Eu falei assim, de vez em quando eu venho aqui te visitar. Aí eu, Aí fala que o governador do nosso lar vai visitar os espíritos equilibrados. Eu tenho, né? O Leão vem me visitar, ou seja, ele tira a hora de folga dele para visitar o desequilibrado. Meu Deus, né? E é assim, os espíritos iluminados são assim, né? Uma vez ele falou comigo, falou assim, ele não paga nunca. Os espíritos que convivem com ele, que convivem comigo, me contam algumas histórias dele que eles não gostam de contar. Os espíritos de luz, eles são muito tímidos nesse sentido, né? Marcelo, essas rotinas tendem a hora bônus horas para essas entidades. Bônus hora é para as entidades mais simples do nosso lar. Esses espíritos já não estão nem aí para isso, tá? Ah, tem bônus hora para eles? Tem, mas é aquilo ali para eles e nada, é a mesma coisa, eles não precisam de nada, né? Porque a felicidade deles é o trabalho, né? Segundo, eles não estão preocupados em receber nada em troca do que eles fazem. A felicidade de trabalhar para Jesus vale tudo, né? O bônus hora ainda é uma coisa de transição também. Essa ideia, né, de ter uma remuneração ali, né, que vai ser recebida em troca de um trabalho, é uma ideia de transição para a gente poder se desapegar dos conceitos aqui de receber, de pagar, né? Mas essas entidades já não existem mais para eles, não. São espíritos que têm capacidade de fazer o que eles quiserem, né? O governador do nosso lar é um espírito, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser reencarnar hoje, ele reencarna, né? Então, assim, exatamente, somente para os iniciantes, né? Quem tem mais de 200 anos de nosso lar já não precisa disso mais, não, né? Então, assim, claro que eles respeitam, né? Se perguntar lá, tem o bônus do governador? Tem, mas ele nem liga para isso, né? Eu acho que nunca deve ter nem usado isso, né? Porque isso aí para eles é irrelevante, né? Nós é que às vezes somos apegados com esses valores transitórios, né? Mas é uma questão, né? Bônus poderia ser mais elevação espiritual? É difícil imaginar, assim, não é algo numérico, né? A própria vida do cara já é elevação. Você pensar o seguinte, imagina como é que Jesus se eleva espiritualmente? Sim, mas como é que se quantifica isso? Né? Jesus, da época que ele desencarnou lá no Israel e hoje ele é meio evoluído também. Para nós, qual que é a diferença? Assim, né? Muito, né? Nós brasileiros somos muito emocionais, em contragosto os estrangeiros são mais racionais. Demografia interfere nisso? É característica espiritual. A característica espiritual. A nossa característica é uma característica latina. Os latinos, são, por tendência, espíritos que lidam mais com a questão da emoção. E muitas vezes espíritos mais passionais. O que é o passional? É aquela pessoa que é dominada pelos instintos. Jesus, quando ele divide a humanidade ali, ele fala do quê? Dos nascidos de mulher. O que é o nascido de mulher? Que é o caso do João Batista, São os espíritos, são os seres que são dominados pelas emoções. Que não é o ideal. O ideal é a gente se equilibrar. Mas o que é o nascido de mulher? Alguém que é emotivo ao extremo, é passional. Nós somos muito passionais, porque nós ainda não adquirimos o equilíbrio entre razão e sentimento. Qual que é o equilíbrio entre razão e sentimento? O sentimento é o motor, razão é o volante. Então a razão, ela não vai fazer a gente movimentar em nada, ela só vai dizer a direção. O que faz a gente andar na vida é o sentir. Mas o sentir, ele precisa de ser controlado pela razão. Quando o sentimento ele é descontrolado, a gente sofre. É o tal do amo te odeio. O sentimento desequilibrado pode fazer uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo ele mata. Que não é amor, é sentimento. O verdadeiro amor a gente vai conquistar na medida que a gente tiver equilíbrio. Jesus nos ama. E Jesus não tem um amor desequilibrado pra gente. Jesus não vem resolver todos os problemas da humanidade porque a gente quer. Por quê? Porque o objetivo do Cristo é o nosso crescimento espiritual. E o nosso crescimento espiritual demanda aprendizado. E resolver todos os nossos problemas impede o nosso crescimento. E isso é a função de um pai equilibrado. O mestre. O verdadeiro mestre é o quê? Aquele que ensina o discípulo dele a crescer. E não que torna o discípulo dependente. E nós queremos, de certa forma, proteger aqueles que a gente ama e que aqueles que estão nas esferas superiores venham resolver todos os nossos problemas. De vez em quando eu brigo com os espíritos, falo, você não fez nada para me ajudar, você não resolveu, lá vou eu, bobão, Você não vai fazer, não. Por quê? Porque tem situações que a gente precisa passar para crescer, Às vezes dói, mas é o remédio amargo que eu preciso para ser uma pessoa melhor. O espírito de luz não vai tirar o remédio amargo. Ele não vai me dar uma alegria transitória, em troca da minha estabilidade espiritual, não. Eles estão observando a minha encarnação
com o objetivo que me torne um ser iluminado, a médio prazo, a longo prazo, né? Então, quando os espíritos olham pra gente, eles olham todo um contexto espiritual, isso que a gente não entende, né? Então, pro Lucas, quando ele olha pra mim, se eu me lascar hoje, daqui 50 anos eu me melhorar lá no mundo espiritual, tá ótimo. Pra mim não tá não, né? Porque eu quero agora, resolve o meu hoje, né? Mas para a espiritualidade, fala, não, Marcelo, aqui 2 encarnações aqui, né, passando aperto aqui, tá bom demais. Ele né, fez bobagem nas últimas 15. Deixa ele passar aperto em 2 encarnações aqui, você vai ver. Na terceira, depois dessa aqui, o negócio vai estar tinindo. Né? Nós vamos conseguir transformar ele em espírito equilibrado. Aí o Marcelo tá aqui lascado, aqui com ódio de Jesus, de Deus, de espiritualidade, porque eles não vêm resolver o meu problema. Não, eles estão resolvendo. Estão resolvendo. Só que não está resolvendo do jeito que a gente quer. Né? Mas estão resolvendo a longo prazo. Por isso que a mecânica espiritual, né, é tão interessante da gente estudar, para a gente poder entender algumas coisas. A forma como os espíritos entendem o tempo, a vida é diferente da nossa. Eles, né, trabalham com milênios, com séculos. Nós trabalhamos com a encarnação só, porque nós achamos que tudo é agora. Então, se não resolver ontem, não serve. Se o mentor não vier aqui e não me fizer ficar rico, não fizer eu casar com a mulher que eu quero, não fizer que tudo que eu quero aconteça hoje ou nos próximos 3 meses no máximo, não serve. Porque eu quero é para ontem, né? Mas para o mentor, o que eu quero para ontem vai ser o que vai me prejudicar daqui às próximas 10 encarnações. Então ele não vai fazer, né? Ele vai me ensinar, ele vai me educar para que eu consiga vencer as provas atuais, seguir em frente, conquistar valores, suportar, né? Os espíritos falam muito isso, suportar e seguir em frente. Vamos continuar aqui, ó. Deixaram-nos o aeróbus na vizinhança do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. O André estava voltando lá para o hospital, onde ele estava internado lá ainda, né? Em plena via pública, ouvia-se, tal qual observava a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Então o André Luiz estava andando na rua, né, quando ele sai lá para ir para o hospital onde ele estava, né, morando, né, e ele escuta melodia na rua, né, músicas harmoniosas. Aí o Lísias explicar. Essas músicas procedem das oficinas em que trabalham os habitantes de nosso lar. O pessoal trabalha cantando. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Interessante, né? Então, no nosso lar todo mundo trabalha cantando. Imagina que legal, né? Música. Claro que é uma música suave, elevada, né? Porque a música traz assim, determinadas vibrações, né? Uma coisa linda, né? Nesse interim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chama-no ao pavilhão da direita em serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Então, né, o André Luiz e o Lísias retornam, né? O Lísias já chega para trabalhar, já chega, trabalha ali para você, né? O Lísias já vai, né? Como se ele não estivesse trabalhando com o André Luiz, né? Ele foi passear, né? Com o André Luiz, né? Ele foi apresentar a colônia para o André Luiz. Aquilo ali também é trabalho. É um trabalho hermoso, né? Imagina passear, mostrar a cidade, explicar, né? Isso é ótimo, né? E aí quando ele chega, ele volta ao trabalho no qual ele estava vinculado, lá no hospital, né? Do mundo espiritual, e o André Luiz retorna ao quarto para poder digerir, né, todas aquelas informações espirituais que ele teve naquele dia, né? E a gente vai notar, né, que o André Luiz ali é como se fosse a gente, né? Eu gosto muito disso, né? O André Luiz ali, ele representa a gente, né? Então, pessoal, nós estamos aí terminando o capítulo, né? Agora, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, por favor, né? Além dos companheiros que já fizeram, quiserem fazer de novo também, bem-vindos, tá? Fiquem à vontade aí, nós temos algum tempo aí ainda, né? Pelo menos 10 minutos aí para terminar o nosso estudo da noite, né? E o André Luiz ainda não trabalha, não só aprende,
Hoje ele já deve trabalhar, né? Porque no final ele já está trabalhando. No livro aqui ele já está trabalhando no final do livro, né? Hoje ele trabalha, mas nessa parte aqui ainda não. Nessa parte do livro aqui ele ainda estava convalescendo no mundo espiritual, né? Depois nós vamos ver que ele já, né? Os outros livros do André Luiz são todos no ambiente de trabalho. Ele está aprendendo e trabalhando. Você vai ver que o André Luiz está ajudando o pessoal lá da colônia, aquela coisa toda, fazendo trabalhos, visitas, né? Aprendendo com os instrutores. Então o André Luiz já está no campo de trabalho depois, né? No nosso lar mesmo ele já vai começar a trabalhar daqui a pouco. Nós vamos ver ali. Porque a colônia estimula o trabalho. O objetivo do nosso lar não é que você fique lá descansando por toda a eternidade. Como eu sei se estou evoluindo espiritualmente? É aquela questão que Jesus fala pra gente do fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Evoluir, quando a gente fala essa palavra, até meus amigos biólogos não gostam muito, que eles falam que evolução pode ser negativa, o bicho pode criar um apêndice que ele não precisa, Então vamos falar de aprimoramento espiritual, Os espíritos falam pra gente, que todo aprimoramento, toda melhora é sair de uma condição anterior para buscar, uma modificação. Então eu penso assim, se eu estou vendo que eu estou sendo uma pessoa melhor, que eu estou vencendo as minhas dificuldades, que eu estou me esforçando, uma grande coisa que os espíritos falam é o esforço, que a gente reconhece nosso crescimento espiritual no esforço que a gente tem pela nossa transformação moral. Ou seja, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, estou tentando ser mais humano, mais digno, mais ético. Não quer dizer que eu sou uma pessoa perfeita, mas eu estou tentando. Esse esforço é a característica determinante da evolução. É o querer estar bem. O desejo do bem é a base de todas as nossas construções espirituais, que não quer dizer que a gente tem que ser perfeito. A perfeição ela é relativa. O que se pede, eu acho que o que nós necessitamos é a busca pelo aprimoramento. A busca por fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem pra gente. Isso é a ética, no sentido mais pleno da coisa. Se eu faço isso, não importa se eu acredito em Jesus, em Jeová, em Buda, em Maomé, não importa. Porque a conduta íntima e o esforço de ser bom, dentro daquilo que eu entendo como sendo bom e ser interessante, porque a gente não pode jogar conceito para os outros, mas é o esforço de fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse pra gente. Isso nos ajuda a crescer, pelo menos na minha visão. Qual a diferença entre o departamento e o ministério? Por que não utilizaram o mesmo nome de Alvorada Nova? Lá no livro, o Lísias fala porque eles acreditavam que o nome ministério trazia uma conotação mais espiritualizada. Isso é só mesmo uma questão particular deles, porque talvez a palavra ministério traz a ideia do ministério, aquele que ministra, aquele que ensina, não ministra, porque a gente pensa ministério, a gente pensa ministério do governo. Então quem que é o ministrador? Aquele que ensina, aquele que faz, aquele que exemplifica. Departamento da ideia de separação, acho que foi mais ou menos isso. É muito mais conceito. E o conceito de ministério se adequou mais às características daquelas pessoas. Mas é só nome, meu amigo? Só nome. Por que o André Luiz, para que o André Luiz passar essas informações? Foi planejado ou autorizado? Com certeza foi planejado e autorizado. O André Luiz só fala o que os mentores do nosso lar querem. Vocês vão notar que todo o livro do André Luiz tem um mentor espiritual no livro. É o Alexandre, é o Gúbio, é o Calderago. Cada livro dele, o Silas, cada livro do André Luiz tem um guia espiritual que, na verdade, é esse que vai dar as lições. Vocês vão notar, o André Luiz ele escreve, mas as lições estão vindo dos espíritos de luz. Aqui no nosso lar são vários. É o Clarencio, é o Lísias, é a Dona Laura, depois a Narcisa, São espíritos que vão ensinar para o André Luiz e ele vai escrever o que eles ensinam. E em cada livro do André Luiz, note, sempre no início do livro, o André Luiz é apresentado a alguma entidade e esse espírito vai ser o guia do livro. No sentido assim, a experiência dele vai ser a orientação da obra. Então, quando os grandes conceitos forem apresentados, vai ser esse espírito que vai falar, não, André Luiz. O André Luiz ele vai ser o tradutor dessa informação, que vai nos ajudar, vamos dizer assim, a digerir. Mas ali ele está falando só o que os mentores do plano espiritual deixam. Na verdade, a colocação do nosso lar, isso aqui veio da governadoria do nosso lar. Vocês acham que o governador não sabia que eles iam fazer um livro? Com certeza eles sentaram lá e falaram assim, você vai escrever isso, isso e isso. Vai falar da sua vida, vai contar, e nós vamos te... todos os lugares de trabalho que você for, você faz um livro aí. E com certeza eles estavam ali ajudando o André Luiz. Então os conselhos deles são muito maiores do que o André Luiz. O André Luiz é um aprendiz junto com a gente. Ele é aquele aprendiz que ficava anotando as coisas e passando pra gente. Esse é o papel do André Luiz.
Nesse capítulo, sinto que o André Luiz começa a se desligar da arrogância, pois ele se sente mais à vontade dos mesmos habitantes do nosso lar, pois na Terra ele pouco se misturava com as pessoas. Sim, com certeza. Né? É um processo de transformação que está acontecendo com ele. O ambiente do nosso lar é favorável a isso. Né? Então ele está num ambiente que é extremamente acolhedor. Né? E como o André Luiz queria melhorar, e ele quer melhorar, apesar que ele vai dar umas vaciladas lá, como todos nós daríamos, né? Mas o André Luiz tinha aquilo que a gente estava falando, né? Sobre a questão de evoluir. O André Luiz tem um desejo do bem, ele quer ser melhor, ele quer aprender. Né? Mesmo que ele erre, ele vai errar, ele vai dar umas pisadas na jaca, e muitas vezes ainda dentro do livro, né? Mas o que diferencia é que ele quer aprender. E isso favorece todo o processo. Né? É isso que faz a gente crescer espiritualmente, o desejo do bem. Pergunta fora do contexto. Existe mentira boa para não preocupar outras e tentar manter a paz? Né? Existe mentira boa? Né? A mentira, o que é mentira? Né? Existe omissão. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, Jesus não respondeu. O pessoal perguntou para Jesus com que poder que ele fazia aquilo que ele fazia, ele não respondeu. Ele deu outra pergunta para eles. Falou assim, então me diz, com que poder que o João Batista faz? Né? Ou seja, Jesus não deu satisfação do que ele fazia, ele não respondeu a pergunta deles. Né? Por quê? Porque Jesus ele omitiu informação que não era necessária para aquele momento. Existem certas situações, né, que a mentira pode ser um bem, mas a gente tem que avaliar. É aquele conceito, aí nós vamos ver. Se fosse com a gente eu ia gostar? Aí que está a situação. Né? E outra coisa, qual que é o objetivo? Em todas as questões, né, o que importa é o objetivo. Eu quero acertar, eu quero ajudar, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é correto. Eu menti porque eu queria acertar, vale. Aí eu falei a verdade, tem verdade que destrói, tem verdade que esmaga. Por isso que a espiritualidade não fala muita coisa pra gente, tem coisa que nós não estamos preparados para escutar, não. Para ter de verdade plena, nós vamos falar tudo que a gente está, né? Tem coisas que não vão ser construtivas. A verdade, ela é gradual. O conhecimento espiritual é gradativo. Vocês acham que a gente sabe tudo? Sabe nada. Nós sabemos no nosso plano espiritual 1% de 1%. Né? Então, até o conhecimento que a gente tem dos livros é gradativo. Né? Graduar o conhecimento não é mentir, é cuidar. Né? A mentira deliberada com fim de engano, com fim de passar a perna, aí não, é outra coisa, né? Aí tem um conteúdo de desequilíbrio, né? O amigo, você tá certo, meu amigo, é isso mesmo, né? Que bom, meu amigo, né? O César está falando aqui, que bom que se você está se sentindo bem, já valeu a pena a nossa noite aí, né? A gente está aí para dividir, né, com os amigos aí o pouco que a gente tem. Passagem dele pelo umbral, pode-se pensar que ele não aceitava a morte, e isso adianta o processo do além-túmulo. Eu acho que ele não cogitava da morte, sabe, Edu? Eu acho que nem a questão de aceitar. Eu acho que ele nem pensava no assunto. Né? Porque morte é aniquilamento na visão do André Luiz. Não existe. Então a gente finge que não existe. Né? Eu acho que a questão é a falta de espiritualidade dele. E falta de espiritualidade não é falta de crença religiosa, porque ele tinha crença religiosa. Né? Ele fala isso lá no início. Mas a religião para ele era o quê? Compromisso social. Né? Espiritualidade não é crença. Espiritualidade é valor íntimo. Né? Então, como eu falei, existem companheiros que são ateus, que são muito mais espiritualizados e cristãos do que eu, que acreditam em Jesus, que vejo o Espírito e converso com eles, porque eles vivem, eles praticam num nível que nós ainda temos que aprender, né? E nós temos que bater palmas para esses irmãos e admirá-los, né? Não é desqualificar alguém a pessoa não acreditar nisso ou naquilo, porque o que nos qualifica ou desqualifica é a nossa ação, é a questão da mentira, né? A mentira, o que é mentira? É quando eu engano, quando eu roubo, quando eu burlo o outro com o desejo de fazer o mal. Né? Quando um pai pega o filho no colo que está doente e fala assim, vai passar, mesmo que ele sabe que não vai, ele está mentindo? Ou ele está cuidando? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. A intenção é tudo. Né? Consigo em algum momento ter certeza de que estou cumprindo a minha missão? A missão normalmente é algo que a gente faz sem perceber. Esse é o grande segredo da missão. Né? Os amigos espirituais falam que aquilo que a gente faz com naturalidade no bem é a nossa missão. E o missionário muitas vezes não percebe que é, porque ele acha que aquilo é normal. Ah, não, isso aqui eu faço de qualquer jeito, isso aqui é fácil. Né? Aquela mãe que cuida de 9 filhos, né? E você olha para ela e fala, meu Deus, como é que essa mãe faz isso? E ela, não, isso aqui é fácil. Pego aqui no colo, dou banho. Você fala assim, aquele espírito missionário, não sabe.
né? A missão, normalmente, ela acontece conosco quando nós deixamos o fluxo da nossa natureza espiritual seguir. Faça o que você consegue no bem, seja ético, né? Doe do que você tem de bom para o outro, você vai estar cumprindo a sua missão, né? É aquilo que Jesus fala, tirar do nosso tesouro e dividir com o outro. O que é o nosso tesouro? São os nossos valores. E não é material, não é dinheiro. Não. Dinheiro é um valor transitório, né? Mas o verdadeiro valor que é a nossa paciência, nossa fé, nossa amizade, nosso carinho, nossa compreensão, nossa paciência, né? São tesouros, né? Pode ter certeza que se você está se esforçando para ser uma boa pessoa, para ser melhor, você está cumprindo a sua missão. A espiritualidade não tem mecanismos de cobrança, muito pelo contrário, eles valorizam tudo que a gente faz. O André Luiz aí, o exemplo, né? Ele foi recolhido no nosso lar com todas as bobagens que ele fez na vida dele, né? Mas tinha gente que amava ele, vem cá, meu filho, vem cá aprender. O que modificou o André Luiz? Por que o André Luiz saiu do umbral? Porque ele queria ser melhor. Eu errei, mas eu quero acertar esse negócio aí. Isso que é a característica que nós precisamos buscar. Mesmo depois, gente, os espíritos de luz não estão nem aí para os nossos erros. Eles estão ali para o nosso desejo de ser melhor. O problema nosso com a evolução é quando nós somos arrogante, agressivo, vaidoso, quando eu acho que eu sou dono da verdade. Aí eu estou iludido, que é um estado de doença espiritual também, né? Mas errar por ignorância, por fragilidade, isso faz parte da nossa condição humana. Nós vamos vencer isso daqui a pouco, não preocupa não, né? Então, né, não é porque eu tive um desejo, não é porque eu comi alguma coisa errada, não é porque eu briguei quando eu não queria brigar, quando eu me entreguei a uma coisa negativa, que eu vou deixar de ser um espírito amado, não, não é não. Né? Porque quando acontece isso, eu reconheço e falo, nossa, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu estou querendo. Isso é que aproxima os espíritos de luz da gente. É o desejo do bem, quero melhorar. Gente, o nosso tempo, né? Acho que já passamos da hora aí. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nessa noite aí. No capítulo, semana que vem, né? Nós vamos estar lá no capítulo 12 do nosso lar, né? Deixa eu ver o nome do capítulo 12 aqui, ó. Né? Que aí eu o capítulo 13 que eu gosto, que o André Luiz lá com Clarencio, né? Mas, né? Capítulo 12, umbral, né? Que ele vai aprender o que é umbral, né? Que tem uma parte muito engraçada, que os espíritos que umbral, que isso? Você, o que é umbral? Aí o espírito pergunta, você ficou lá tanto tempo, você não sabe onde que você estava, né? O André Luiz estava no umbral, sabia o que é umbral, né? Mas na verdade aqui não é ele voltar para o umbral não, tá, gente? É explicar o que é umbral, né? As consequências espirituais do umbral, né? Haja vista, né? Como a gente brinca aqui, o André Luiz estava lá e não sabia o que era. Eles começam a falar disso, o que é isso? Que negócio é esse? Onde que está esse umbral? Ah, você estava lá, aquele lugar que você estava. Ah, meu Deus. Né? E também a gente sabe que o umbral tem as zonas inferiores e as zonas mais equilibradas. O nosso lar está no umbral, né? Que é umbral bom, né? Então, pessoal, né? Vamos terminar o nosso estudo. Agradecer a todos aí. Queria agradecer a todos os nossos amigos aí que nos ajudaram com a cesta do mês lá da França de Assis, né? Nós entregamos 87 cestas esse mês para 87 famílias, né? Que estão aí precisando de ajuda. Muitos companheiros nos ajudaram em prece, né, em desejo que dê certo, em boas vibrações, né, com arroz, com açúcar também teve um monte que ajudou, né, então a gente tem que agradecer, né, porque essa obra é do Cristo, né, nossa, né, nós somos só participantes lá da casa que nos recebe com muito carinho, né, queria lembrar a todos que na próxima quarta-feira nós temos estudo de mediunidade, né, nós temos aí na quarta-feira estudo de mediunidade. E que a partir da semana que vem nós devemos mudar o dia do estudo de evangelho. Talvez a gente vai passar para quinta. Porque nós vamos voltar com a reunião mediúnica que a gente tem na casa, presencial, né? Todo mundo mascarado, até, né? Tem até uma máscara ali, né? Que é esse protetor. Nós vamos tentar voltar com a reunião mediúnica que a gente tem na sexta-feira lá na casa, né? Então por isso eu não vou fazer mais a live na sexta de evangelho, mas a gente vai passar para outro dia. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado, né? Fico feliz aí que tenha sido útil. Né? Espero que o conhecimento aí, que é muito pouco, né? Mais um bate-papo aqui, a gente viajando na maionese aqui, né? Com a luz ruim, né? Com a gravação feia, né? Que o que importa é a essência. E a essência é o desejo de melhora. Né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Cristo Jesus, o Mestre Amigo, para que possamos neste momento, unidos em coração e sentimento, direcionarmos as nossas vibrações e o nosso amor para aqueles que precisam. Cada um de nós possa se lembrar e pensar naquele companheiro, naquele amigo, naquela pessoa que nós amamos, encarnada ou desencarnada, que sabemos estar precisando de ajuda. Que os amigos espirituais possam multiplicar
e levar as nossas energias de amor a todos aqueles que precisarem, e que possamos estar sintonizados com Cristo em todos os momentos, hoje e sempre. Fica conosco, Jesus. Muito obrigado. Boa noite. Até mais. Fiquem com Jesus.